Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso e vamos dar continuidade aqui à nossa parte de operações de compra, operações de venda, que está bastante interessante esse assunto, né? Interessante para mim, né? Não sei para vocês, mas espero que também esteja, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre as perdas normais e as perdas anormais, beleza? O que você precisa saber? Isso aqui são para produtos que estão em processo de fabricação. Basicamente, o que você precisa saber é esse esquema que está aqui na tela, tá? Quando você está falando de produção, vejam que no esquema aqui está escrito perdas na produção, isso é muito importante. Você precisa saber que as perdas normais, elas integram o custo de produção. Já as perdas anormais ou perdas excepcionais, elas são lançadas no resultado do exercício como despesa. Como assim, Gabriel? Então imagine que você está fabricando essa blusa aqui, né? Que já deve ter uns 10 anos essa blusa, mas está aqui servindo ainda, né? Estão aqui utilizando ainda, beleza? Então você está fabricando essa blusa e sobrou um pedacinho aqui de nada, de retalho aí para fabricar essa blusa. Então, esse pedacinho que sobrou, por ser um pedacinho de nada, ele é uma perda normal aí durante o processo produtivo. Por isso, você não vai lançar isso como uma despesa, você não vai separar isso vai ficar normal, vai integrar o custo de aquisição. Você comprou 2 metros de tecido para fabricar e utilizou 1,98 m, 1,95 m. Esse pedacinho que sobrou faz parte do processo produtivo, tá? Então, a perda normal, ela integra o custo de aquisição. Agora, a perda anormal, excepcional, por exemplo, você está dirigindo aqui para entregar um lote de camisas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e seu caminhão foi roubado. Isso é uma perda normal ou anormal? Muitos alunos dizem que caminhão roubado na Avenida Brasil é uma perda normal, né? Mas não é uma perda anormal aqui nesse caso. Você perdeu um lote de mercadoria que você não esperava. Então isso é lançado, você vai baixar isso do seu estoque e lançar como uma despesa na demonstração do resultado do exercício, tá? É muito importante que você saiba isso. Isso é para perda de produto que ainda está no processo produtivo. Se você tem perda de produto acabado, vamos anotar aqui, perda de produto pronto, acabado, nesse caso, você vai lançar como uma despesa na DRE sempre, tá? Então, você tem que separar esses dois esquemas. Um para a perda no processo produtivo, a outra para a perda aí de produtos acabados. Vamos dar continuidade aqui. Então, alguns pontos que você precisa saber, que são alguns itens que não são incluídos no custo dos estoques, tá? Então, lembrando que o estoque inicialmente é avaliado pelo custo histórico, e esse custo histórico inclui geralmente quase todos os gastos que você tem até deixar os produtos em condições de fabricação, em condições operacionais ali, para que ele possa ser vendido, etc. Só que alguns gastos, eles não são inclusos nesse custo do estoque. Que gastos são esses? As perdas anormais. Perda anormal não entra no custo do estoque, é lançado como uma despesa, tá? Gasto com armazenamento. Gasto com armazenamento é a mesma coisa. Se você tem gasto para armazenar um produto que já esteja pronto, isso é lançado como uma despesa, tá? Exceto se esse gasto com armazenamento for necessário for um gasto de produto em produção. Por quê? O que você tem que entender? Geralmente, quando a gente está falando de contabilidade de custos, que é uma outra disciplina que não cai no seu concurso, na contabilidade de custos, todos os gastos que você tem relativos à produção são lançados como custo. Mas quando o produto está acabado, não. Aqui, vejam, gasto de armazenamento de produto acabado é lançado como uma despesa na DRE, beleza? Despesas administrativas também são lançadas na DRE, como você já viu lá quando você estava estudando demonstração do resultado do exercício. Despesa de comercialização, de venda, entregas e serviços, tá? Isso aí também é lançado como despesa na DRE. Então aqui, por exemplo, uma coisa que sempre cai em prova são os gastos com frete. Frete sobre venda. O frete sobre venda é uma despesa na DRE, tá?
O frete sobre venda não é lançado no custo do estoque, diferentemente do frete sobre compra. Vamos lá, então, mais uma questão para a gente ver aqui, nossa questão de número 36, que é na prova de auditor da Cefaz DF em 2020. Determinada entidade privada adquiriu para revenda mercadorias pelo valor de 500 mil. Com base nesse montante, o fornecedor cobrou ainda 10% referente aos tributos não recuperáveis e 5% de frete para entrega. A partir dessas informações, julgue o item a seguir. O gestor contábil deve debitar como despesa operacional o valor de R$ 25 mil referente ao valor pago pelo frete. Então, o que você precisa saber? Eu disse a vocês o seguinte, o frete tem o seguinte tratamento. Quando nós temos um frete sobre compra, você tem um tratamento. Quando você tem um frete sobre venda, aí nós temos outro tratamento, tá? O frete sobre compra, ele integra o custo de aquisição, beleza? Então, quando você tem frete sobre compra, ele vai entrar no custo do estoque. Nessa questão 36, como a entidade está adquirindo, isso é um frete sobre compra. Então, o frete não é lançado como despesa operacional. Tá? O frete sobre compra, ele integra o custo de aquisição do estoque e é lançado no ativo. Diferentemente do frete sobre venda. O frete sobre venda, sim, é uma despesa operacional lançada lá na demonstração do resultado do exercício, beleza? Questão 37, diz o seguinte, é o mesmo enunciado. Aí fala assim, o gestor contábil deve contabilizar as mercadorias como ativo circulante ao custo de 550 mil. Vamos ver então o que vai entrar no custo do estoque aqui nesse caso. Você tem o valor de aquisição das mercadorias, que nesse caso é de 500 mil reais. Tudo bem? E você cobrou 10%, o fornecedor cobrou ainda 10% referente aos tributos não recuperáveis. Então, como são tributos que não são recuperáveis, eles entram no custo do estoque. 10% vai dar 50 mil reais. E você tem ainda frete sobre compra. O frete aqui é 5%, 25 mil. Que também vai entrar no custo do estoque. Logo, nessa situação, o custo do seu estoque aqui é de 575 mil reais. Esse é o valor total aí de aquisição. Portanto, esse item ele está o quê? Errado. Beleza? Questão 37 errado. Ok. Agora, um outro ponto que é bastante importante que você precisa levar para a sua prova é porque o estoque, ou ele é comprado à vista, quando você paga com disponibilidade, com caixa ou equivalente de caixa, ou o estoque ele é comprado a prazo, quando você financia. Só que o que você precisa saber? Esse item 18 é um item lá do CPC 16, estoques, e você precisa ter o discernimento dele para levar para a sua prova. Olha só. A entidade geralmente compra estoques com condição para pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal e o valor pago. Essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período de financiamento. Então aqui, pessoal, é bastante simples. Como assim? Vamos supor que você adquiriu uma mercadoria à vista pelo valor de 100 mil reais. Você vai abrir aqui 2 razonetes e vai lançar razonete mercadorias 100 mil crédito caixa 100 mil, beleza? Agora, vamos imaginar que você comprou a prazo e esse valor ele não saiu por 100 mil, ele saiu por 110 mil.
Nesse caso, veja, qual é o valor que você pagaria se comprasse à vista? Ora, você pagaria 100. Só que você comprou a prazo e comprou por 110. Então vejam que é uma diferença entre o preço, olha lá no item 18, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal e o valor pago, beleza? Então aqui você tem claramente que esses 10 mil reais, eles são relativos aos juros. Então o que você vai fazer para poder lançar esses juros na sua contabilidade? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir 3 razonetes aqui. Você vai abrir o razonete mercadorias, vai abrir um razonete fornecedores no passivo, e aí vai abrir aqui um razonete chamado juros ou encargos a transcorrer. Essa conta é uma conta retificadora do passivo. O que vai acontecer, portanto? A sua mercadoria você lança pelo valor à vista, que aqui é 100 mil. Tá? O fornecedor, você vai pagar para ele ao final 110 mil, que é uma obrigação no passivo. O lançamento fechou aqui, o lançamento contábil? Não fechou. Por quê? Porque você ainda tem um encargo a transcorrer, tá? Que é o valor de 10 mil. Contas retificadoras do passivo, elas têm natureza devedora. Agora sim o seu razonete fechou. E aí, conforme o período de competência vai passando, aí sim você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir aqui um razonete. Veja o que diz o item 18. Essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período de financiamento. Então vamos supor que você comprou para pagar em um mês. Aí quando passar um mês, você vai lançar assim. Você vai reconhecer a despesa de juros. Você vai abrir aqui um razonete. Despesa de juros, que é uma conta que vai lá na DRE. E aí você baixa aqui os 10 mil de juros. E aí você tira aqui de encargo a transcorrer. Aí você zerou o seu encargo a transcorrer. A sua despesa de juros na DRE está 10 mil. E aí você vai pagar o seu fornecedor. Qual é o valor que você vai pagar ao seu fornecedor? 100 mil ou 110? 110. Então você vem aqui no seu caixa, que é uma conta do ativo, e tira esses 110 mil, beleza? Então vejam que aqui você obedeceu plenamente o item 18. Né? A conta mercadorias ficou lançada pelo valor à vista, separando, portanto, o que é juros do que é operacional. A conta encargos a transcorrer foi lançada no começo e depois foi baixada de acordo com o regime de competência. A conta fornecedores foi lançada pelo valor cheio. A conta despesa de juros foi lançada de acordo com o regime de competência. E do caixa saiu o valor cheio que você deve ao fornecedor. Tá? Tem uma questão interessante aqui, que você precisa entender que você só vai separar o encargo a transcorrer do valor da conta mercadorias quando existe uma diferença entre o valor pago, caso seja a prazo, e caso seja à vista. Se, por exemplo, esses 100 mil você fizesse a prazo, mas o valor fosse 100 mil mesmo, aí você não ia fazer nenhuma distinção, tá? Porque, como por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal e o valor pago. Em uma condição normal, à vista, você pagaria 100, mas aqui você pagou 110, então você sabe que existe um elemento juros aqui nessa situação. Tá? Vamos lá, questão 39, só para a gente poder entender. Se uma empresa adquirir estoques a prazo em condições normais de crédito, o custo financeiro implícito será registrado como despesa financeira e não como custo de aquisição. Então vejam que essa questão é uma questão muito capciosa. Tá? Por quê? Porque no nosso exemplo, você teve o seguinte. Você tinha que, se você adquirisse mercadorias à vista, você pagaria, por exemplo, o valor de 100. Só que a gente adquiriu mercadoria a prazo
e a gente pagou 110. Nós sabemos, portanto, que não foi uma condição normal de crédito. Olha lá, existe uma diferença entre o preço de aquisição e o valor pago. A diferença aqui, no caso, é 10 mil. Agora, nessa questão 39, é diferente. Por quê? Porque aqui a questão fala: se uma empresa adquirir estoques a prazo em condições normais de crédito, o custo financeiro implícito será registrado como uma despesa financeira e não como custo de aquisição. Aqui, pelo que a questão dá a entender, você adquiriu a mercadoria à vista. Você vai pagar 100 mil. E se você adquiriu a mercadoria a prazo, você também vai pagar 100 mil. Tá? Mas você está simplesmente parcelando aí. Nesse caso, vamos colocar que seria entre aspas, sem juros. Então, nesse caso, você não vai lançar como despesa financeira, porque você não tem em tese uma despesa financeira. Logo, todo o valor de aquisição ele vai ser lançado ali no ativo como custo de aquisição. Portanto, esse item ele está errado. Vamos reler novamente a questão o item 18 do CPC 16, que diz o seguinte: a entidade geralmente compra estoques com condição para pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor pago. Essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período de financiamento. Aqui nessa questão fala, se uma empresa adquirir estoques em condições normais de crédito, tá? Então vejam que está falando que é em condição normal. O que dá a entender é que se for tanto à vista como a prazo, vai ser o mesmo valor, por isso você não vai lançar isso como uma despesa financeira, tá? Questão difícil. Questão 40. Uma empresa comercial adquiriu a prazo mercadorias para revenda. O preço à vista dessas mercadorias, à época da transação, era de 200 mil. Por se tratar de uma compra a prazo, a adquirente acabou se comprometendo a pagar 210 mil pela mercadoria. Nessa situação, conforme o regime de competência, o procedimento correto a ser adotado pela adquirente para o registro, entre a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo, é reconhecer tal valor como despesa financeira durante o período de financiamento concedido pelo fornecedor. Ora, correto. Aqui é exatamente o que nós explicamos para vocês, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir aqui o razonete mercadorias do ativo e vai lançar pelo valor à vista, 200. Vai abrir aqui encargo a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo, e vai lançar os juros aqui no valor de 10 mil. E além disso, você vai abrir aqui o razonete ainda, fornecedores. No passivo, no valor de 210, beleza? Então esse encargo a transcorrer aqui, ele vai ser lançado como despesa de juros na DRE ao longo do regime de competência, por isso esse item ele está correto, beleza? Um outro importante ponto que eu gostaria que vocês levassem para a prova de vocês é sobre as variações monetárias. Isso está expressamente lá também no edital de vocês, né, no tópico 7, e o que você precisa saber é o seguinte: muitas vezes você compra mercadoria, vamos supor que você está comprando de um fornecedor estrangeiro. Aí você comprou de um fornecedor estrangeiro, mercadoria, no valor de 10 mil dólares. Beleza? Você comprou lá 10 mil dólares e vamos supor que $1 vale R$5 lá na data do desembaraço aduaneiro, que é quando você passa a ser o responsável por essa mercadoria. Então, quando você desembaraçou a mercadoria e ela passa a ser sua responsabilidade, você vai fazer o lançamento dessa mercadoria na sua contabilidade em dólar ou em reais? Ora, você faz toda a contabilidade na moeda que a gente chama de moeda funcional, que é a moeda do ambiente econômico ali no qual a empresa opera. Aqui no Brasil,
As empresas, 99,999% das empresas operam, fazem suas operações em reais. Então você vai fazer uma conversão do dólar para o real, né? Você tem ali uma dívida de 10 mil dólares a 5 reais. Logo, quanto você deve lá para o seu fornecedor? Ora, você deve o valor de 50 mil. Você vai fazer o seguinte. Mercadorias no ativo, 50 mil, que é a data ali do desembaraço. Aí você vai abrir aqui fornecedores estrangeiros, no valor de 50 mil. Beleza. Aí vamos supor que você vai pagar isso em 31/3. Vamos supor que você está aqui em 30 de setembro e você vai pagar em 31/3 só. Só que aí vamos supor que em 31/12, no meio do caminho, você foi fechar o seu balanço e o dólar agora não vale mais 5 reais. Cada dólar agora vale 6. E eu te faço uma pergunta. Você continua devendo para o fornecedor 50 mil reais ou agora você deve um valor a mais para ele? Ora, o fornecedor ele não quer saber qual é o valor real. Por quê? Porque quando você fez a sua dívida, quando você comprou mercadoria, você comprou em dólar. Dólar é o que manda no mundo, né, galera? Então o cara não quer nem saber do real. Se tá 5 para cá, 6, 3, não interessa para ele. O que ele quer receber é 10 mil dólares e é esse valor que você vai ter que honrar, não é mesmo? Então, como teve uma variação de R$1 no dólar, em vez de você dever agora 50 mil reais, você vai dever 60 mil reais. O que aconteceu aqui? O que a gente chama de variação monetária, beleza? E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai lançar aqui, ó, despesa com variação monetária. Qual foi o valor da sua variação monetária? Em vez de você dever agora 50 mil, você deve 60 mil. Logo, a sua variação monetária foi de 10 mil, isso é uma despesa na DRE. E a contrapartida é justamente um aumento no valor do seu passivo de 10 mil reais. Portanto, a sua conta fornecedores estrangeiro agora vale 60 mil. Veja que é muito interessante que a conta estoques, ela não se altera nesse caso. O estoque, ele foi lançado ali por 50 mil e ele não se altera mais. O que você alterou é o valor da conta fornecedores. Esse sim vai ser sempre atualizado. Basta você lembrar lá das nossas primeiras aulas, que a gente estava falando do artigo 184, que eu falei que o valor do passivo ele é atualizado até a data do balanço. É exatamente esse exemplo aqui. O valor do seu passivo ele é atualizado, mas a conta mercadorias não é atualizada, tá? Vamos ver a questão lá, auditor do TCDF 2014. Olha só. A variação cambial sobre obrigações com fornecedores estrangeiros impacta o saldo da conta fornecedores. Mas a mercadoria importada, que continuar em estoque, poderá não receber tal atualização. Exatamente o que eu falei para vocês. A mercadoria, ela continua contabilizada pelo valor de 50, mas a conta fornecedores estrangeiros, essa sim é atualizada, tá? Isso é uma questão que separa aí os homens dos meninos, beleza? Agora, o que você precisa saber? Só para a gente encerrar esse assunto, ele não tem expressamente, né, operações com mercadorias, não está expressamente no edital. Mas o que você precisa saber? Vamos supor que você tem lá uma rede de supermercados, tá? Essa rede de supermercados, ela tem muitas mercadorias, milhares de mercadorias. 10 mil itens, 15 mil itens, 20, 50, depende. Em rede de supermercado, eu trabalho na fiscalização de supermercado, e supermercado tem muitos produtos, outros tem um pouco menos, e assim por diante, tá? E o que você precisa saber? Os estoques, eles precisam ser sempre avaliados de alguma forma. E como que os estoques, eles são avaliados?
Sempre que for possível, vamos supor que você tem uma concessionária e essa concessionária ela tem uma Ferrari para venda e tem um Fusca. Faz sentido você falar o seguinte, quero saber qual que é o valor do meu estoque. Pegar a Ferrari, que custa 1 milhão, pegar o Fusca, que custa 10 mil reais, somar e dividir e falar, não, meu custo médio é tanto. Não faz. Então, na contabilidade, sempre que possível, você vai utilizar o que a gente chama de custo específico para avaliar os estoques, tá? O que é o custo específico? O custo específico, portanto, é isso. Você tem um estoque que você sabe que custa 1 milhão, você vai avaliar por 1 milhão. Você tem um estoque que custa 10 mil, você vai avaliar por 10 mil. Agora, quando você tem uma quantidade muito grande de operações, quando você tem mercadorias demais, etc. e tal, você pode utilizar outros métodos. Como assim você pode utilizar outros métodos? Existem alguns critérios de avaliação que são os seguintes. Você tem o PEPS. O que é o PEPS? PEPS é o que a gente chama... Isso aqui não está no edital, mas só estou falando por cima para que vocês entendam. PEPS é o chamado primeiro que entra, primeiro que sai. Você tem ainda um outro critério de avaliação, que é o chamado WEPS. O que é o WEPS? É o último que entra, primeiro que sai. E você tem ainda o custo médio. Tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês faz parte do que a gente chama de inventário permanente. O que é um inventário permanente? O inventário ele pode ser permanente ou o inventário ele pode ser periódico. Tá? O que é um inventário permanente? O inventário permanente é quando a empresa ela faz o controle de estoques para cada operação. Para cada operação. Um segundo. Tá? Então, cada mercadoria que entra, você sabe o custo, você sabe quanto você pagou e assim por diante. O inventário periódico, como o próprio nome diz, ele é feito de tempos em tempos. Você não faz a sua avaliação de estoque sempre. Você vai... Quando você já viu, deve ter visto lá supermercado, essas coisas, escrito fechado para balanço. O que significa? O que significa isso? Fechado para balanço, na realidade, significa que a empresa ela está fechada para fazer o seu inventário. Ela está fechada ali para fazer o seu controle de estoque, para saber, né, quanto ela tem disso, daquilo e assim por diante. Portanto, o critério de avaliação, custo específico, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, custo médio e o EPS, isso é o que a gente chama de inventário permanente, tá? E o que eu quero... No livro digital está melhor explicado esse assunto, para que vocês entendam. Repito, isso não está no edital de vocês, tá? Mas só para que você saiba, um pouquinho sobre esse assunto. Então, o que é o primeiro que entra, primeiro que sai? Vamos supor o seguinte, PEPs, ó, você comprou lá uma mercadoria por R$10. E depois você foi lá e comprou uma mercadoria por R$15, tá? Então, uma mercadoria você comprou por 10,
a outra você comprou por 15. O que vai acontecer? Quando você for lá, você tem no seu estoque duas mercadorias. Um segundo. Espera aí, um segundo. Você tem lá duas mercadorias que custaram 25, beleza? Aí vamos supor que você vendeu essa mercadoria. Quando você vendeu essa mercadoria, você precisa lançar um CMV. O que é o CMV? CMV é o custo da mercadoria vendida. O CMV que aparece lá na DRE. Você vendeu uma, tá? Se você está avaliando pelo PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, então a mercadoria que você comprou primeiro é a que vai aparecer lá no seu CMV. Então o seu CMV vai ter o valor de 10. Se você está avaliando pelo UEPS, a mercadoria que vai integrar o custo do seu estoque é a mercadoria, o último que entra é o primeiro que sai. Então, vai estar lá o seu CMV no valor de 15. Agora, caso seja o custo médio, você faz uma média. Ora, então aqui você tem duas mercadorias a 25, a mercadoria, cada uma vai estar avaliada a 12,50. É isso o que você precisa levar para a sua prova, tá? Então, o primeiro que entra, primeiro que sai, é isso. A primeira mercadoria, o custo dela é o que vai influenciar quando você vender. O último que entra, primeiro que sai, você coloca o custo da última mercadoria que você comprou. E o custo médio, você faz uma média. Geralmente, o custo médio ele tende a ficar no meio, tá? Vamos ver, olha só. Questão 42. Por uma questão de consistência contábil, se a empresa adota o método PEPS para a valoração de um tipo de estoque, ela não poderá utilizar outro critério para a valoração de outro tipo de estoque. Isso aqui está errado. Errado por quê? Porque a empresa ela tem que utilizar aquilo que representa mais fidedignamente a valoração do estoque. Então, se o estoque é avaliado pelo método PEPS, mas o outro você consegue fazer pelo custo específico, não tem problema algum, tá? Se um estoque você faz pelo custo médio e o outro é melhor pelo PEPS, também não tem problema algum, tá? Só para falar uma coisa, o EPS ele é proibido pela nossa legislação, tá? Pela legislação fiscal, pelo próprio CPC 16, etc. Por que o EPS é proibido? Porque, geralmente, como a gente tem economias que são inflacionárias, ou seja, os preços tendem a aumentar, quando você usa o EPS, geralmente o seu CMV ele vai ser maior. Por quê? Você vai avaliar sempre as suas saídas pelo custo mais alto, inflacionário. E como o seu CMV é maior, o seu lucro ele tende a ser menor. E como o seu lucro tende a ser menor, a sua base tributária também tende a ser menor. Por isso, tanto o CPC 16 como a legislação fiscal, elas proíbem a utilização geralmente do EPS, tá? O registro contábil dos estoques de uma empresa pelo método PEPS ocorre quando se utiliza o inventário permanente. Isso aí está correto, tá? Então, tanto o PEPS, o EPS, o custo médio e o custo específico, eles fazem parte do sistema de inventário permanente. Beleza? Portanto, questão 43 está correta. 44. Na compra de mercadorias à vista, caso seja utilizado o sistema de inventário permanente,
deverão ser lançados estoques de mercadorias e impostos a recolher a débito, em contrapartida de disponível a crédito. Essa questão até a gente resolveu, né? Acabou que repetiu aqui. Isso aqui está errado. Por quê? No sistema de inventário permanente, você lança na sua contabilidade cada uma das operações. E aí, o lançamento é o seguinte: quando você compra mercadoria à vista, você vai lançar mercadorias no ativo. Aqui você vai lançar impostos a recuperar, como eu já expliquei para você essa questão lá atrás, que é um direito que você vai ter para compensar futuramente. E vai lançar as disponibilidades, que são caixa e equivalentes de caixa. Portanto, essa questão ela está errada, tá? Essa questão já foi até explicada lá atrás. Beleza? Então é isso aí. Assim a gente encerrou essa parte aqui da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixe seu comentário pra gente, porque isso é bastante importante. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.